Isto é uma tentativa de apresentação de um grupo que vem do antigo ICT. A perspectiva era, de alguma forma, dar-vos a conhecer, dar-vos a vocês LIF. Nós não éramos do LIF, agora já somos, mas não éramos. E, portanto, dar, digamos assim, a conhecer a todos os restantes membros do LIF um bocadinho quais é que são as nossas competências, o que é que nós fazemos, o que é que temos feito ao longo dos anos no nosso ex-instituto e aquilo que pretendemos fazer também no ISA, desde a nossa integração cá. E, portanto, a ideia base é onde é que nós podemos colaborar e, portanto, para sabermos onde é que podemos colaborar, vocês têm um bocadinho de saber o que é que nós fazemos. Portanto, é um bocadinho só não é escalpelizar tudo o que fizemos nos últimos anos, nem nada disso. A perspectiva é em que é que nós podemos colaborar. Tendo em conta que vimos no Instituto que tinha a ver com assuntos tropicais, a nossa atividade nos últimos anos foi também muito focada na área tropical. Não nos restringiu a essa área, mas foi muito focado. Isso vocês vão, com certeza, conseguir perceber. E daí o título também, Caracterização e Valorização das Plantas Tropicais, numa perspectiva das alterações climáticas e também da segurança alimentar. Em termos de objetivos, nós tentamos, dentro do nosso grupo e com a rede que temos de colaborações, promover estudos interdisciplinares, isto não é nenhuma novidade hoje em dia, desde a morfologia à parte das ómicas, explorando questões que têm a ver com as interações planta-ambiente, biodiversidade, tecnologia pós-colheita e segurança alimentar, muito a ver com a sustentabilidade dos sistemas agrícolas tropicais e subtropicais. E a CPLP, que está aqui em baixo, porquê? Porque nós trabalhávamos muito e continuamos a trabalhar muito ligados a países da CPLP. Moçambique e Brasil serão talvez os casos mais proeminentes. Dentro das atividades principais e das principais áreas de trabalho, o que nós temos são a investigação aplicada e fundamental, mas principalmente aplicada. Temos treino e ensino também, alguma coisa, e temos cooperação nas áreas que são das nossas competências, assim como temos também uma linha, ou tínhamos, agora está um pouco menos forte, mas continua a existir, de ciência para a sociedade. As principais áreas de investigação têm a ver, como eu já disse, de interações planta-ambiente e alterações climáticas, a biodiversidade e os recursos genéticos e a tecnologia pós-colheita e a segurança alimentar. Das várias competências que nós detemos, estão elencadas aqui 6, portanto, não tem uma ordem específica, portanto, vamos começar apenas por uma. A primeira tem a ver com a área da fisiologia de plantas, fisiologia bioquímica de plantas, muito a ver com as estratégias e os mecanismos de tolerância das plantas a stresses abióticos, portanto, mais clima e solo, num contexto, obviamente, de alterações climáticas e tendo em conta o impacto na produtividade das plantas. Algumas das principais plantas com que nós trabalhamos, ou temos trabalhado nos últimos anos, o café, a jatrofa, o arroz, o feijão, o trigo e também uma que não é propriamente uma crop, mas que está ali também, tem sido trabalhada por nós, o sobreiro. Como veem, não é só tropical, há aqui coisas que não são tropicais. Uma segunda linha, a parte de biotecnologia, biologia molecular e biologia de sistemas, que tem a ver com a parte de caracterização e preservação de recursos económicos e ambientais importantes, com espécies que estão ameaçadas e, portanto, muito trabalho fora de Portugal, com muitas espécies que são árvores e, portanto, não são trabalhos feitos cá, mas que estão aqui desde há mesmo ao café, o amendoim, o falso inhame, a mandioca, trigo, vitis, a óleo europeu, que também não é tropical. Depois temos algumas outras árvores, como a casuarina, que é uma das nossas plantas mais trabalhadas, e também plantas medicinais. Numa terceira linha, a área da tecnologia de pós-colheita e de segurança alimentar tem sido trabalhada muito na área da preservação e do processamento de alimentos. Estão aqui algumas plantas que já deram conta que estão nos slides anteriores, mas aqui as plantas não é tanto a planta em si, mas o produto da planta. Se antes tínhamos visto o café, aqui sim está também o café, mas antes nós estávamos a falar em trabalhar a planta, a folha, aqui estamos a falar em trabalhar o grão, quer no seu verde, quer já depois de processado. E, portanto, em relação ao trigo, por exemplo, características da farinha.
nós trabalhamos algumas das nossas áreas de trabalho também com biofortificação. Portanto, características da farinha, se estão ou não biofortificadas, por exemplo, em ferro ou zinco. A secagem, normalmente solar, mas pode não ser só solar, mas a secagem de alguns produtos, nomeadamente frutos como a banana, a manga, a papaya. Portanto, aqui temos também o óleo de palma, alguns doces de tomate e abóbora. Portanto, aqui é mais o produto a ser trabalhado em termos de questões alimentares. Uma quarta, aqui ainda um outro slide que mostra o nosso colega a fazer algum trabalho de campo, precisamente para a preservação de alimentos, isto em comunidades em que não há propriamente grande tecnologia, muitas vezes nem eletricidade, e portanto o que se pretende é conseguir a preservação alimentar para prolongar o tempo de vida dos produtos, mas com tecnologias de baixo input tecnológico, passa o pleonasmo de tecnologia e tecnológico, mas portanto em que se pretende com técnicas muito simples, como a secagem solar ou a pasteurização, permitir que as pessoas tenham alimentação mais diversificada e por mais tempo. Uma quarta linha tem a ver com a identificação e caracterização de agentes patogénicos das plantas, do controle biológico e também da avaliação de doenças e de fazer os seus screenings em termos de doenças também. Aqui temos uma outra particularidade, para além das próprias plantas com que trabalhamos, aparecem agora já patogénicos e agentes biológicos de controle. Portanto, já não são só as plantas, já estamos também na área da microbiologia. Uma quinta linha, que é basicamente transversal a todas as outras, que tem a ver com o desenho experimental e a análise estatística dos dados obtidos e que, portanto, de alguma forma consegue ser abrangente, está aqui como linha, porque deve ser, de alguma forma, dado destaque, mas ela está, de facto, incluída em todas as outras que nós vimos anteriormente. Apenas e só como súmula, em termos de plantas, em termos de espécies de plantas que nós trabalhamos, falei no início, trabalhamos muito com plantas tropicais, mas vamos além disso. E este slide é, no fim de contas, para dar conta disso. Duas das mais trabalhadas é o café e a casuarina, temos a brachistégia e a mopane também, mas depois temos muitas outras espécies, umas tropicais e outras nem tanto. Portanto, vamos um pouco além e talvez essa primeira facilidade de colaboração ou possíveis colaborações com colegas aqui comece logo por aí. Não só entrarem vocês na nossa área tropical, mas também nós podemos entrar na parte que não é tropical ou que não tem sido tropical até aqui convosco. A sexta linha, a ciência para a sociedade, que nós temos, digamos, desenvolvido com diversas ações, destinam-se a promover a cultura científica, torná-la mais atrativa para os jovens, o treino, algumas iniciativas de ciência e comunicação, isto com alguns parceiros nacionais e internacionais. Estão aqui apenas alguns exemplos de número de participantes nestes últimos anos, nos últimos 5 anos, com a Noite dos Investigadores, alguns cursos de verão, portanto, Ciência Viva, portanto, alguns eventos que nós coordenamos ainda, obviamente, no IICT. Apenas um slide a dar conta de algumas das nossas audiências. E agora, basicamente, a equipa atual. A equipa atual, Plant Stress and Biodiversity, no LIF, DRAT, ISA, portanto, tem, de alguma forma, estes 7 investigadores que estão aqui. Temos uma técnica, temos 2 estudantes pós-doc que ainda estão connosco e depois temos uma série de alunos de mestrado e doutoramento que neste momento constituem, alguns deles até estão aqui nesta sala, portanto não posso ter muito mal deles, que constituem, digamos assim, uma ajuda indispensável à prossecução dos trabalhos que nós levamos a cabo. As principais colaborações nacionais e internacionais, como eu disse há pouco, nós temos algum foco no Brasil e em Moçambique, e na parte internacional vê-se por aqui isso mesmo, mas temos também Cabo Verde e temos outros países como a Holanda. Há aqui outras instituições, Wageningen, o IRD França, a Universidade de Estocolmo. Portanto, temos aqui diversas instituições, quer nacionais, quer internacionais, com as quais colaboramos. E há outras além dessas, essas são mesmo só as principais. Em termos de atributos científicos, só para terem uma ideia do nosso dinamismo, digamos assim, de 2011 a 2015, nós coordenámos 14 e colaborámos em mais de 19 projetos. Em termos de publicações, conseguimos publicar 14 capítulos de livro ou livros, 53 artigos em revistas internacionais.
Em comunicações orais, 14 por convite e mais 56 por seleção. Fizemos aquele tipo de trabalho que todos nós gostamos de fazer também, que é a revisão de artigos para revistas científicas, quer como revisor, quer como editor de algumas revistas nos quais nós somos editores de jornais. E, em termos de supervisão, nestes anos tivemos não só bolsas pós-doc, doutoramentos, BIs, Master, Undergraduate e Capacity Building, neste conjunto que temos aqui, que de alguma forma espelha o anterior àquilo daqueles alunos que vocês viram antes. Portanto, isto é basicamente o antes, apesar de algumas estarem ainda em curso, aquilo que viram antes na equipa é o atual. Em termos de algumas coisas que também andámos a fazer em termos de colaborações e ensino, temos aqui diversas colaborações com a Universidade Eduardo Mondlane, com a Faculdade de Ciência e Tecnologia, com o próprio ISA, Faculdade de Ciências e o ITQB, e, mais recentemente, e num programa doutoral que passou agora a estar também no ISA, porque era o ICT que fazia parte dele, substituindo-se agora ao ISA, nele, que é o Tropic Man, onde temos, digamos assim, alguma prevalência em termos desse programa doutoral. Mas há vários programas doutorais e de mestrado por aqui, nos quais nós temos colaborado ao longo dos últimos anos. Em termos de projetos a correr neste momento, apenas uma breve resenha, não é para amassar ninguém, portanto, estes são os principais projetos que nós temos neste momento a correr. Fundamentalmente, temos um com funding da FCT e o resto são todos com financiamentos estrangeiros. Comissão Europeia, do IRI, do Camões, também é português, e também do Ministério da Ciência e Tecnologia de Moçambique. Eu acho que és tu agora, Ana. E agora, a Ana Ribeiro vai-vos falar de um projeto que, por ser, de alguma forma, tão emblemático, tão importante nas linhas que nós vamos desenvolvendo e tão transversal, merece um destaque particular em relação às nossas atividades. Ok. Portanto, nós, em termos de grupo, escolhemos este projeto que nos parece o mais emblemático e que versa sobre a colaboração entre a nossa unidade e a Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Esta colaboração foi estabelecida em 2000, ao abrigo do protocolo entre o ICT e a UEM, de 1982, e tem sido levada a cabo com 3 unidades da Universidade Eduardo Mondlane: o Centro de Biotecnologia, a Faculdade de Agronomia e a Faculdade de Ciências. Por outro lado, esta parceria insere-se também no âmbito do Plano Indicativo de Cooperação entre Moçambique e Portugal, tendo por objetivo a promoção da mobilidade de docentes, investigadores e estudantes entre as duas instituições, bem como a promoção da excelência científica. A parceria assenta essencialmente em 2 pilares, que é a formação e a investigação para o desenvolvimento, tendo como áreas principais a ecofisiologia e biotecnologia agrícola e ambiental e a segurança alimentar e nutricional. E eu aqui gostaria de fazer referência a uma pessoa que já não está no nosso grupo, que é o Luís Golão. Ele é que foi o grande impulsionador desta área, juntamente com o Eduardo Leitão. Ok, nós, como o meu colega explicou anteriormente, nós versamos uma panóplia muito grande de material vegetal. Temos estado a trabalhar em culturas de importância agrícola, como é o caso da batata doce e do arroz, onde temos vindo a caracterizar o germoplasma dos bancos nacionais de recursos genéticos para características específicas. E nestes programas contamos com o apoio de centros internacionais, como o IRI e o CIP, que é o Centro Internacional das Batatas, bem como outras instituições nacionais, como é o caso do INIAV, a doutora Manuela Veloso, que ali está também, e a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Temos depois a parte das florestas, e neste caso estamos a incidir essencialmente nos ecossistemas, num dos 5 ecossistemas mais importantes a nível mundial, que é os ecossistemas de Miombo e Mopane. Iniciamos a fazer estudos de conservação da biodiversidade face a alterações climáticas e fatores antropogénicos, e este programa onde estivemos envolvidos era interdisciplinar, e da parte social e etnobotânica nós chegámos à conclusão que grande parte destas árvores
têm aplicação outra que não ecológica, como, por exemplo, medicinal, alimentar, cosmética, entre outras. E, portanto, incluímos neste grupo também as plantas medicinais, em que estamos também a ver mapeamentos e conservação, mas também um novo tema que estamos a abordar agora, que é a identificação e caracterização de biomoléculas. Temos depois a parte das fruteiras, tanto nativas como exóticas, que era o meu colega Luís Golão que estava nesta área, a desenvolver esta área, nomeadamente na parte de métodos de propagação e conservação, métodos de propagação de árvores de fruto e conservação de frutos, bem como avaliação de valores nutricionais. Relativamente à formação, portanto, como eu citei, nós começámos a parceria em 2000, tivemos num processo preparatório cerca de 2 anos e em 2002 arrancámos com as primeiras atividades de capacitação, portanto, ações de curta duração, com objetivos muito específicos. Em 2007 e 2009 implementámos 2 cursos, um curso geral de agrobiotecnologia e outro de organismos geneticamente modificados. Entre 2009 e 2015 começámos a investir mais na parte da formação a nível de licenciatura, tendo participado na adaptação de várias disciplinas curriculares de 4 licenciaturas da Faculdade de Ciências e de Agronomia. Ao mesmo tempo, temos vindo a levar a cabo a supervisão de teses de licenciatura, com um total, neste momento, de 15. Entre 2009 e 2010 estivemos ativamente envolvidos na implementação do primeiro curso de mestrado de Biotecnologia em Moçambique, e eu queria destacar e dar algum peso a este mestrado, porque de facto tem sido neste mestrado em que temos participado mais. Desde 2011, altura em que o curso abriu, temos estado envolvidos nas comissões de gestão, docência e orientação de teses, e aqui também temos uma coleção de parceiros nacionais que chamamos para este projeto o IHMT, ITQB, a FECUL, o INIAV, Instituto de Medicina Legal, IPATIMUT e ICBAS. Só para terem uma ideia, dos 17 módulos curriculares, esta equipa, esta rede nacional de instituições, participa em 8, ou seja, a metade está por nossa conta. Das teses também, neste momento, está a terminar a 3ª edição e a iniciar a 4ª, o mestrado é bienal. Foram levadas a cabo já 19 teses, 11 foram co-orientadas por docentes portugueses. Em 2014 estivemos também envolvidos no programa de doutoramento Tropicman, que o meu colega já falou aqui, e desde 2005 estamos envolvidos em docência neste programa de doutoramento e orientação de teses. E eu há pouco não fiz referência, mas faço agora. Temos neste momento aqui na sala 3 estudantes de doutoramento do Tropicman, a Ivete, que está a trabalhar com as árvores de miombo e mopana, a Ana Gomes, que está a trabalhar vai em princípio com o feijoeiro, o Walter, que vai trabalhar com o arroz. Temos ainda 2 investigadoras de Moçambique aqui, que trabalhavam com o Luís Golão e que estão aqui para terminar uma parte do projeto de fruteiras nativas. Basicamente, para finalizar, gostaria aqui de partilhar convosco os princípios desta parceria, que basicamente achamos nós que teve bastante sucesso, porque foi estabelecida num clima de confiança, partilha equitativa de benefícios e de responsabilidades e, acima de tudo, muita criatividade e inovação nos métodos de investigação e de educação. Referir também aqui os outros parceiros mais importantes em Moçambique, portanto, para além da UEM, temos aqui o IAM, as nossas colegas que estão aqui agora são do IAM, Instituto de Investigação Agrária, o Instituto Superior Politécnico de Manica, de onde vem a Ana Gomes, e com quem estamos a desenvolver o curso de licenciatura em Biotecnologia, e os nossos colegas das cooperações italianas e francesas que têm vindo a trabalhar connosco em todos estes processos de formação e de investigação. E é tudo da minha parte.